Então nós vamos para o primeiro slide aqui, para nós começarmos a nossa matéria, tá ok? Eu vou apresentar aqui no Smartboard para a gente, vai ser uma aula um pouquinho mais interativa, porque eu vou mostrar para vocês na prática essas diferenças que tem entre o Windows 7 e o Windows XP, tá bom? Então olha só, nossa preparação então de informática para concurso, tá bom, gente? Então vamos lá na nossa primeira questão. Estão preparados? Com papel e caneta na mão para anotar as principais dicas? Então nós vamos aqui, ó. Essa é a nossa primeira questão. Acompanhe ali, pessoal. Um sistema operacional é caracterizado como um programa utilitário que tem como função o gerenciamento de arquivos e de programas armazenados. E aí, na opinião de vocês, essa questão é verdadeira ou é falsa? O sistema operacional, volta para mim rapidinho, olha só, o sistema operacional é um programa, é caracterizado como um programa utilitário? O que você marcou ali? Qual seria a tua opção na prova? Essa questão ela é incorreta. O sistema operacional se encaixa numa categoria de programas, num gênero de programas chamado de software básico. Quando se fala básico, não se refere à complexidade do programa, nada disso, mas sim no que se refere a essencial. Ele é básico ou fundamental para o funcionamento de um computador. O computador de vocês vai funcionar se ele tiver esse sistema operacional. Agora, olha para essa questão, leiam com calma ali. Um sistema operacional é caracterizado como um programa utilitário. Seria errado porque, no caso, para tornar essa questão correta, deveríamos, ao invés de citar um sistema operacional, deveria ser, por exemplo, o Windows Explorer. Como programas utilitários, nós teríamos o Windows Explorer, a calculadora é um tipo de programa utilitário. Tá ok? Então, nessa questão específica, incorreta, tá ok? O sistema operacional é um software básico. Já anotou essa dica ali? É importante essa dica aí. Agora, softwares utilitários. Vamos dar alguns exemplos ali. O Windows Explorer, para tornar essa questão correta, então, relendo a questão, seria o Windows Explorer é caracterizado como um programa utilitário que tem como função o gerenciamento de arquivos e programas armazenados. Correto? Tranquilo? Posso continuar? Vamos para a segunda questão, então. Nossa segunda questão. Deixa eu passar aqui para nós aqui, segundo. Show de bola. É correto afirmar que o Windows XP é um sistema operacional multitarefas e multiusuário. Olha, isso é muito cobrado em provas. Essas características de um sistema operacional. Continua. Pois permite que um usuário possa usar várias tarefas ao mesmo tempo, além de permitir que mais de um usuário possa estar logado ao mesmo tempo em um computador. Volta para mim rapidinho. Olha só, deixa eu explicar uma coisinha bem básica para a gente entender sobre como seria cobrado. Nessa parte inicial da matéria, nessa primeira coletânea de questões, a gente começa a aprender o quê? As características. O que define o sistema operacional? Quais são as suas principais pontos de avaliação de um sistema, né? O primeiro deles que a gente viu nessa questão ali foi a questão dele ser multitarefas. Pelo próprio nome ali, pelo próprio termo já, dá uma ideia de que é um sistema operacional que realiza diversas tarefas ao mesmo tempo. Agora, para provas de concurso não é necessariamente resumido para tarefas, mas pode ser também caracterizado numa questão para concurso como sendo a capacidade de executar diversos programas ao mesmo tempo. Tá ok? Agora, quando ele falou de multiusuário, nessa característica tem que ter muita calma. Dois termos são citados, multiusuário e múltiplos usuários. Multiusuário, deixa eu falar para você aqui, olha, presta atenção, isso é parte importante. Multiusuário seria a característica de permitir com que vários usuários estejam conectados, logados ao mesmo tempo no sistema, tranquilo. Agora, quando aparecer na prova múltiplos usuários, ele está se referindo da capacidade de criar diversos perfis de usuários, diversas contas de usuários, e é claro, cada perfil que você cria, você vai ter que adaptar a um tipo de conta específica do sistema. Para quem é mais experiente que está acompanhando a nossa aula de hoje, para pensar. Vamos lá, lembra um pouquinho sobre aquilo que você já utiliza no dia a dia. Quais são os dois tipos de contas padrão oferecido pelo sistema operacional? O Windows, no caso, que é a nossa preparação. Nós temos dois tipos de contas. Uma chamada administrador e uma outra chamada usuário padrão, ou pode ser chamado de conta limitada.
Tá ok? Dependendo do sistema. Se fosse, por exemplo, no Windows XP, seria chamado de conta limitada. Se fosse no Windows 7, seria chamado de usuário padrão. Agora, nada impede que numa questão de Windows 7 ele cita uma conta limitada, porque é as mesmas características, tá bom, gente? Agora, pergunta bem básica, você que tá ouvindo, tá atento, tá vendo isso aqui, se eles questionarem vocês na prova, de maneira bem simples, o que o administrador pode fazer? O que você vai responder? Não? Que ele pode realizar, fazer qualquer coisa no computador? Dentro do assunto, tá certinho. Vai em cima dessa ideia aí, vai anotando ali. Conta de administrador pode realizar todas as tarefas do computador. Agora, e se a pergunta fosse o que o usuário limitado pode fazer? O nome já dá mais ou menos o título ali, né? O tipo de conta já dá mais ou menos uma ideia de que a conta é realmente limitada, oferece algumas limitações. Agora, quais são? Só para você ter uma ideia, uma das grandes limitações, uma das pontos mais importantes seria a questão do camarada que tiver uma conta limitada não consegue nem alterar as configurações do sistema. Coisas bem simples, por exemplo, data e a hora. O usuário limitado não consegue alterar essas informações. Na tentativa, já alerta você de que você tem que ter privilégios de administrador para poder ter essa conta. Agora, será que é só as alterações do sistema, as configurações do sistema? Nada disso, tem muito mais coisas. Ele não consegue instalar ou desinstalar programas, instalar ou desinstalar dispositivos de hardware como webcam, impressora e assim por diante. Ele não consegue utilizar muitas ferramentas do sistema. Já devem talvez ter ouvido falar de uma ferramenta chamada desfragmentador de disco. Ele não consegue, ele não tem contato. Nós vamos falar hoje durante a aula, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Enfim, ele é bem limitado. Agora vamos lá, volta para aquele ponto lá, múltiplos usuários. É a capacidade de criar diversos perfis. Tem que adaptar cada perfil em um desses tipos de contas. Então, olha só, digamos que tem ela uma conta papai, outra conta mamãe, outra conta filhinho. Todos podem ser administradores. Todos os perfis que você vai criar, tá ok? Um vai se chamar papai, pode ser administrador, pode ser também limitado. Isso aí fica a critério ali de como vão gerenciar o computador. Agora é importante lembrar que se uma conta for definida como limitada, geralmente criada para alguém que tem menos experiência no computador, oferece um grau de segurança muito grande. Por quê? Vamos lá, deixa eu explicar para vocês com calma. Imagine numa situação dramática baseada no que a gente conversou nas últimas aulas. Lembra quando a gente falou sobre a possibilidade de alguém acessar o nosso computador à distância, pela internet? Se a conta for limitada, aquela que a gente configura para alguém que tem menos experiência no computador, numa situação como essa, se o invasor entrou numa conta limitada, ele herda essas características. Logo, esse invasor não consegue instalar e desinstalar programas, alterar as configurações do sistema, ele não consegue mexer no computador, alterar as configurações de um modo geral. Por isso que é interessante configurar para alguém que tem menos experiência no computador, configurar uma conta do tipo limitada. Agora o administrador não, imagina um invasor entrando numa conta de administrador, pronto, acabou. Porque agora ele tem acesso a tudo, ele pode realizar todas as tarefas do nosso computador. Esse é o perigo e a gente começa a entender um pouquinho mais por que essas contas são definidas pelo próprio sistema. Basicamente, para preservar o nosso computador e deixar quem tem mais experiência utilizar o computador à vontade, tá bom? Quando você cria uma conta é onde você define. Vamos fazer um resuminho? Contas de administrador, quantas podem existir? Ilimitadas. Você vai criando contas de administrador à vontade. Agora, contas limitadas, você pode criar quantas quiser, contanto que tenha, no mínimo, um administrador, que já é criada no sistema no momento da instalação do sistema operacional. Beleza? Então, essa afirmação, a questão número 2, ela é correta, porque realmente o sistema operacional Windows XP e o Windows 7 são multitarefas, capacidade de realizar diversas tarefas ao mesmo tempo, e também multi-usuário, sendo a característica de permitir que vários usuários estejam conectados ao mesmo tempo. Beleza? Vamos para a próxima questão aqui, deixa eu passar para vocês. Muito bem, nossa terceira questão é bem simples, fala, o Windows XP é um sistema operacional gráfico que realiza multitarefa. A questão do multitarefa já está resolvida, vocês já são peritos nessa parte. Agora, o que é essa questão de ser um sistema operacional gráfico? Volta para mim rapidinho aqui, explicando isso aqui, é um ponto bem bacana, bem interessante. Os sistemas operacionais, eles são definidos, resumidamente, em dois modos. Modo de texto, um sistema operacional baseado em texto, e um sistema operacional gráfico, né? Bom, em 1995, a Microsoft lançou uma versão chamada Windows 95,
E esta versão, chamada Windows 95, foi então registrada na história da informática como o primeiro sistema operacional gráfico no mundo inteiro. Agora, o que isso quer dizer? O sistema operacional tem a sua base em texto, ou seja, você consegue acessar o sistema operacional, interagir com o sistema, baseado em códigos, em comandos que você vai digitar num ambiente nada amigável. Agora, numa parte mais gráfica, numa parte mais visual, você utiliza bastante o mouse, você dá cliques para acessar os recursos do sistema e fica a interatividade muito prática. O Windows se destaca como sendo um sistema operacional para usuários finais. Ele é muito intuitivo. Tem um botãozinho chamado iniciar, você clica lá, aparece uma lista de opções. Quer dizer, isso é a parte gráfica, isso é a parte visual. Não sei se alguém que está aqui ouvindo, assistindo a nossa aula, já deve talvez ter ouvido falar, pelo menos ter ouvido falar que existia um sistema operacional chamado MS-DOS. O MS-DOS é um sistema operacional muito antigo, um dos pioneiros ali, a Microsoft foi assim que ele começou a entrar no mercado com esse sistema operacional, mas ele não era um sistema operacional gráfico. Ele tinha toda a sua base operacional acessada mediante códigos, era um sistema operacional de texto. Mas, sabendo da dificuldade e o nível de conhecimento que era necessário, então eles decidiram criar um ambiente gráfico. Um ambiente gráfico seria um software, um programa separado dessa parte operacional, seriam separados, duas coisas diferentes, mas que iriam rodar ao mesmo tempo. Numa situação como essa, você teria então toda aquela parte operacional baseada em códigos, em textos, em comandos, mas você teria um ambiente um pouco mais amigável. Foi assim que a Microsoft começou a conquistar o grande mercado, começou a se tornar o que é a Microsoft hoje. Mas em 95, o que eles fizeram? No sistema operacional Windows 95, olha só que interessante, eles pegaram a parte gráfica e integraram na parte operacional. Agora sim, eles são o mesmo software, mas não são dois programas separados que rodam ao mesmo tempo, não. Nesse sentido do Windows 95 em diante, ele tem então toda a sua parte operacional integrada na parte visual, tudo juntinho, agora sendo o mesmo software. Vocês já devem ter ouvido falar de Linux. Eu sei que não é a nossa preparação, eu sei que, mas só para vocês aumentarem a curiosidade acerca do assunto, entenderem um pouco mais. E se questionarem vocês numa prova, alguma coisa relacionada a Linux. O Linux é um sistema operacional gráfico? Alguns talvez nunca nem viram um Linux num computador, né? Mas pensando aqui numa possível questão de concurso. O Linux é um sistema operacional gráfico? E agora? De jeito nenhum. O Linux não é um sistema operacional gráfico. Apesar de ter um ambiente amigável, de fácil manipulação, o Linux é um sistema operacional não gráfico, porém, utiliza um ambiente gráfico a fim de tornar mais amigável a sua utilização.